Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Acabei de terminar de ler um livro e já vim mostrar aqui pra vocês, que é esse daqui, foi minha leitura agora, que é Comece pelo Mais Difícil, de Brian Tracy, tá? Eu não sei se vai aparecer direito no vídeo, dá para ver, né? Mas que coisa, depois eu tiro uma foto, coloco o link do livro para vocês ficar mais fácil. Esse livro caiu lá no nosso clube de leitura, então eu li ele por isso. E ele fala muito sobre gerenciamento de tempo. Eu confesso para vocês que quando eu peguei ele, eu comecei a ler meio arrastada, mas depois a leitura foi se desenvolvendo. Na própria capa fala, né, 21 maneiras de superar a preguiça e se tornar altamente eficiente e produtivo. E ele começa esse livro já falando, né, que as pessoas mais bem-sucedidas e as pessoas que mais fazem dinheiro, elas têm uma coisa em comum, que é elas conseguem gerenciar o seu tempo. Então elas acordam sabendo tudo o que tem que fazer durante o dia e elas vão começando sempre pela coisa mais difícil. Então é por isso que tem o nome desse livro, né? E essa é a primeira dica que ele dá. Ao acordar, comece a fazer a coisa mais difícil. Tem um livro que eu li há algum tempo, que eu não me recordo o nome desse livro, mas ele fala muito sobre como cada um de nós, né, tem energias diferentes durante o dia, né? Tem pessoas que elas têm mais energia, mais ânimo na parte da manhã, outras à tarde e outra à noite. E lendo esse livro, eu me lembrei desse outro livro que eu já tinha lido há muito tempo, sabe? Só que para mim naquele momento ele não fez muito sentido. E agora retornando aqui, revendo algumas coisas, eu vi que faz sentido sim. Eu mesma eu tenho muita energia na parte da manhã. Depois do almoço eu já sinto que essa energia ela vai descarregando. À noite, então, chega mais ou menos umas 9 horas, eu já tô saindo do corpo, né? Eu sou empreendedora, tenho uma loja infantil, né? A Vista NR Kids, lá na rede vizinha, né? Eu trabalho com roupas de crianças de 0 a 6 anos. Então, se você é a mamãe, ou vovó, ou titia, ou conhece alguém, já me segue lá, que a gente tem looks muito legais, muito bonitinhos. E também temos muitas lives, né, que fala sobre autoconhecimento. Voltando para o livro, foi uma experiência incrível, né, porque eu comecei a olhar para mim também, a como que está sendo essa parte de gerenciar o meu tempo, porque também sou mãe, tenho um filho de 5 anos. Quem é mãe nessa idade sabe que essa idade é pura energia, né? E a energia dele também é mais cedo, então ele acorda umas 7, 8 horas da manhã, no pique. Então é nós dois ali com essa energia toda de manhã. E daí à tarde, que ele tá na escola, eu já vejo que ele já vai meio arrastado para a escola, eu também já volto para o trabalho meio arrastada. Então, depois de ler esse livro, eu confesso para vocês que eu vi que o horário que eu tô fazendo também não é legal pro meu pro meu tipo de vida, pela minha energia, pelo meu funcionamento, mais fácil falar assim. Então, já teve a matrícula da escola esse ano, daí eu resolvi colocar ele no horário de manhã o ano que vem. Eu acredito que vai ser bom para mim, né, que já vou começar a trabalhar. E como o próprio livro fala, para a gente gerenciar o melhor o nosso tempo, comece fazendo as tarefas mais difíceis que você tem logo que acorda. E deixe as mais fáceis para depois. Porque o nosso cérebro libera dopamina. Quando você fala, nossa, eu consegui realizar isso que era tão difícil para mim. Então já vim, já fiz, e das outras mais fáceis vão ficar assim muito mais tranquilas para a gente realizar. Então, lendo esse livro, eu falei, não, vou colocar ele de manhã o ano que vem, e daí eu já acordo de manhã, já vou ter um planejamento, e vou fazer essas tarefas mais difíceis enquanto ele está na escola. Daí depois à tarde eu vou jogando as tarefas mais fáceis, que é tentar gravar um vídeo, né, se tiver a casa mais quieta, fazer os pacotes, né, então de manhã como eu tenho uma loja infantil no e-commerce, né, então de manhã eu vou aproveitar para criar os anúncios, para fazer os vídeos, né, porque são as partes mais difíceis, porque a gente tem que ficar muito atenta nas peças, se na foto não muda de cor, colocar os anúncios, né, então vou dividir bem certinho essa parte, sabe? E também outra coisa, né, que eu resolvi é colocar horário para mim poder fazer uma atividade física. Eu agora tô fazendo caminhada à noite, né, porque eu espero meu esposo chegar tarde, na verdade, né. É porque 9 horas, 6 horas já é noite.
mas meu esposo chega mais ou menos umas 5 horas do trabalho, então eu sempre faço caminhada das 5 às 6. Mas eu quero ver se vou jogar uma atividade física de manhã, sabe? Para poder liberar mais dopamina, mais energia, mais bem-estar, já para vir e trabalhar. Então, lendo esse livro, eu tomei umas atitudes, assim, que eu acho que vai funcionar mais, né? Lembrando que o planejamento, meninas, é sempre a gente que faz. Você tem que ser um planejamento que não seja também de arrancar o couro, né? Que não seja uma coisa muito difícil, que seja uma coisa que fique bem pra gente, né? Que fique uma coisa leve, porque se ficar uma coisa pesada também a gente não consegue cumprir por muito tempo. Eu abri minha loja quando o Fê era um bebê, então eu sei bem como é que é trabalhar em casa, com uma criança pequena, sem rede de apoio, né? Porque aqui é só eu e meu esposo, então, e ele trabalha também, né? Ele viaja bastante. Então, é sempre fazer um planejamento que a gente consiga cumprir. Porque se você fizer um planejamento que não consiga, fica complicado, porque vai baixar a autoestima, a gente acha que não consegue fazer nada. Não se comparar, né? É um orar e vigiar, na verdade, né? Mas eu já me comparei muito mais do que hoje eu me comparo. Então eu olhava para as mulheres e falava, nossa, como é que elas conseguem dar conta de tudo, né? Fazer academia, trabalhar e essas coisas. Mas a gente tem que ver a nossa realidade, né? A minha realidade é diferente delas. Eu trabalho no comércio, que já é uma profissão, né, mais puxada. Eu sou mãe, tenho um filho de 5 anos, cuido da minha casa também sozinha, né? Tenho 3 cachorros, um gato. Então, eu vejo que minha realidade é diferente, a gente não se comparar, né? Isso é muito importante. Porque vira e mexe a gente tá se comparando, tal pessoa dá conta de tudo e eu não dou. Então, exatamente esse livro fala muito isso também, pra gente sair dessa comparação, né? Fazer uma realidade que se encaixe no nosso dia a dia, que fica uma coisa leve, prazerosa, não fica aquela coisa difícil. Tenho que fazer. Quando a gente começa a colocar esses pensamentos que eu tenho que fazer, daí a procrastinação vem. Porque o nosso cérebro ele não gosta de fazer uma coisa pesada, ele gosta de fazer coisas leves. Então, quando eu faço uma tarefa que, mesmo que ela seja difícil, né, mais trabalhosa, eu consiga me divertir, eu consiga entender que eu vou fazer aquela tarefa e depois eu vou ficar livre para fazer as coisas mais fáceis, as coisas que eu gosto, né? E eu fui pegar o meu planejamento e eu vi que, por exemplo, 80% das coisas que eu faço hoje são coisas mais fáceis, entendeu? Então eu preciso focar nas coisas mais difíceis que dão mais resultado. E ele fala exatamente isso, né? Do 80-20, né? Não é a gente trabalhar difícil, é trabalhar fácil e o que gera mais resultado. O que se eu fizer agora vai gerar mais resultado em vendas. O que se eu fizer agora vai deixar a minha casa mais organizada. O que se eu fizer agora vai dar mais certo para a rotina do meu filho. Então são essas perguntas que a gente tem que fazer, aprender a trabalhar leve com resultados, né? Porque senão a gente fica no contrário, né? No contrário do 80-20, né? O que se eu fizer 20%, eu atinjo o resultado de 100, né? E se eu ficar no 80, o que eu fizer 80%, eu atinjo o resultado de 20? Acontece muito que a gente vai ficar cansada, sobrecarregada, né? Vai ficar só no fazer, sem resultados no nosso trabalho. Então, assim, é importante a gente olhar para essas coisas, sabe? Aprender a usar o nosso tempo a nosso favor, porque o nosso tempo é precioso, né? Então, fala muito sobre isso o livro. E tem uma parte aqui que eu deixei marcada para vocês, outra coisa também. Eu aprendi a estudar diferente. Antes, eu estudava assim, lendo os livros, ó. Não sei se vocês fazem. Eu riscava as partes mais que eu gostei mais. Só que tem livros que atingem muitas partes, sabe? E daí, quando a gente vai rever, o que acontece? A gente não lembra mais nem onde tá aquelas páginas, né? Então, a gente olha os livros todo riscado assim, a gente nem sabe o que a gente riscou, né? Daí eu vi que essa maneira de estudo para mim não estava legal. Porque quando eu precisava ler o livro de novo, eu não sabia o que tinha naquela página, só estava grifada. E eu comecei a fazer o estudo de outro jeito, né? Que é colocar papelzinho aqui. Por exemplo, essa parte do livro aqui, né? Ou as próximas 3 páginas, né? Ou 4, 5, seja quantas forem, vai falar sobre esse tema, né? Então assim ficou mais fácil, porque quando eu quiser, eu falo, nossa, eu quero falar sobre aquele tema. Eu quero rever aquele tema que eu já estudei.
Eu vou aqui e vejo, olha, tá escrito aqui da página tal, tal, né? Eu coloco aqui da página, por exemplo, 50, 60, fala sobre isso. E daí fica mais fácil para mim gravar vídeos, fica mais fácil para mim rever o conteúdo, né? Ou se eu quiser indicar para alguém também, eu falo, olha, na página tal, tal que eu vi isso, né? Porque às vezes eu gravo vídeo e as pessoas vêm e perguntam qual página que tava isso, né? Porque às vezes é alguma descrição de algum autor que eles querem escrever também, né? E daí eu já sei aonde eu achei, tá? Então aqui nessa página 65, ele fala sobre desenvolver habilidades, né? Porque assim, se tá difícil, é porque falta ainda alguma habilidade para ser desenvolvida, né? Por exemplo, tá difícil gerenciar o meu, gerenciar o meu tempo, é porque provavelmente está faltando uma habilidade ali que é de planejamento, né? Então eu preciso saber organizar ter um planejamento de como vai ser meu dia, preciso organizar, criar uma agenda, né, para mim ver como que tá saindo e criar esse planejamento, né? Porque é muito diferente quando você trabalha na CLT, eu sei disso porque eu trabalhei na CLT 15 anos, né? E quando você trabalha para você mesmo, né? Quando eu trabalhava na CLT, eu ainda não era mãe. Então eu trabalhava lá 8, 10 horas por dia, né? Era uma profissão bem puxada. E, e lá a gente cumpre esse planejamento de horários, né? Porque você tá lá, não é você que faz o planejamento, é o seu chefe que passa o que você tem que fazer. No meu caso, eu trabalhava com meta, já trabalhava com vendas. Então, eu sabia a meta que eu tinha que bater, dividia ela por 30 dias para ver quantos que eu tinha que atingir por dia. Então, é muito mais fácil quando tem alguém fazendo a sua agenda, quando tem alguém fazendo o seu planejamento, né? Mas quando a gente trabalha para nós, em home office, na casa, né, ou autônomo, mesmo que tem que atender clientes, essas coisas, já começa a complicar se não tiver essa habilidade do planejamento. Porque sem agenda, eu sempre brinco com as meninas, né? Quando a gente não tem a nossa agenda própria, a gente corre o risco de virar a agenda do outro, né? Porque quando você trabalha na casa, acontece muito, não acontece com vocês? Comigo acontecia sempre, até eu aprender a dizer não. De vir uma pessoa e falar: olha, você tá mais tranquila aí, dá para você fazer esse favor para mim? Ai, dá para você receber uma encomenda? Ai, dá para você ir em tal lugar para mim? Dá para você ligar a tal pessoa? Então eu acabei vendo que isso estava atrapalhando muito o meu foco, né? Porque eu já trabalho com uma criança em casa, aí ele tem 5 anos, então a escola é só 4 horas por dia, né? A escola pública que ele tá no momento. Então eu vi que isso tirava muito o meu foco, porque daí eu saía das coisas que eu estava fazendo para mim, ia lá, fazia as coisas para outra pessoa, e quando eu voltava, eu já voltava assim meio sem foco, sabe? Até aprender a dizer não. Então é isso que é importante, a gente ter uma agenda para que a gente não vire a agenda do outro. Outra coisa, a gente que é mãe, né, às vezes a gente se compara, né, tem muito marketing na internet que fala que trabalhar em casa é tranquilo, que fala que mostra, né, as mães com as crianças no colo, as crianças nem se mexendo. E a gente sabe que na realidade não é essa, né? Quando a gente é mãe e trabalha em casa, acontece muitas coisas. Acontece da criança ficar doente no meio para a escola, né? Então a gente às vezes não tem rede de apoio, daí fica com a criança trabalhando em casa, né? A criança ela tem vida, não é um robô. Então é impossível ela ficar quieta ali num cômodo enquanto você trabalha. Ela vai querer mexer nas coisas, ela vai querer perguntar as coisas, ela vai querer que você brinque com ela, né? Igual o meu menino mesmo, o Felipe. Ele fica o dia inteiro, mãe brinca comigo, mãe brinca comigo. Porque aqui não tem nenhuma criança, né? Então E meus cachorros também são todos idosos, eu tenho uma de 20, uma de 14, uma de 13, então eles não estão na idade de querem brincar, eles ficam mais quietinhos na deles, né? Dormindo. Então é sobre isso, né? É a gente se encaixar dentro da nossa realidade sem comparação, né? E esse livro aqui foi bem interessante para me ver tudo isso. Voltando na página que eu ia ver para vocês, gente, eu mudo assim do A ao Z, assim, ó. Então, para não ficar muito comprido esse vídeo, eu gostei muito de uma coisa que ele falou lá na página 65. Eu falei para vocês que é para a gente desenvolver as nossas habilidades, né? É não desanimar quando a dificuldade aparecer. O autor conta que quando começou a escrever seu primeiro livro ficou desanimado, porque catava milho no teclado. Comprou um programa de datilografia e praticava 20 a 30 minutos. Escreveu 75 livros. Então, olha para vocês que é interessante, né? Quando ele começou a escrever o livro dele, ele não sabia, né, digitalizar, né? Que ele falou que ele tinha problema com datilografia.
E aí que entra muito a constância e a persistência naquilo que a gente quer, né? Nós somos adultos que a gente quer muito o rápido, né? O imediato. E as coisas não é assim. Quando a gente planta, por exemplo, uma plantinha ali, você planta a sementinha, daí ela tem o tempo, você vai molhando ela, regando, que é a consistência, a persistência, não é verdade? Porque, por exemplo, se você planta um pezinho de melão, você sabe que ele vai dar um pezinho de melão, né? Você não confia que ele vai dar um pezinho de melão, né? Você não vai plantar um melão e vai dar uma melancia, né? Então, você pega aquele pezinho de melão, coloca a sementinha ali, vai lá, rega, né? E vai esperando o tempo, daí surge a primeira folhinha, daí ele vai crescendo, crescendo, então até o ponto de sair as florzinhas, depois dá o melão. Então tudo tem esse tempo, né? E essa que é a nossa maior dificuldade, né? A gente começa a trabalhar hoje, que é o resultado já hoje ou amanhã. Não é isso, a gente vai plantando a sementinha do nosso trabalho, a gente vai desenvolvendo habilidades, porque vai aparecendo coisas que a gente não sabe fazer, porque veio da CLT e começou a empreender, ou porque não tem empreendedores na nossa família. Então a gente vai aprendendo tudo do nosso dia a dia ali. Isso que o ator achou, eu achei muito lindo, sabe? Porque quando ele começou a escrever o primeiro livro dele, ele não sabia digitalizar, ou seja, era uma luta, né, para escrever uma página, imagine para escrever um livro. Ele poderia muito bem ter desistido, pensado, isso aqui não é para mim e tô fora, né? Mas o que ele fez? Ele comprou um curso de geografia, onde ele só tinha 25 a 30 minutos por dia, né, para fazer esse treinamento. Ele foi fazendo, até melhorar e escreveu 75 livros. Então, o que leva nós ao sucesso é isso, é a gente não desistir daquilo que a gente quer, todo dia acordar e falar o que eu posso fazer para melhorar meu trabalho, o que eu posso fazer para se tornar mais leve, sabe? Porque nós fomos criados para focar no problema. Então, para a gente mudar isso e ser uma pessoa bem-sucedida futuramente, a gente tem que buscar sempre focar na solução, né? Então, ele fala que você deve aprimorar suas qualificações para se tornar mais produtivo e eficiente na sua função. E às vezes a gente fala, eu não vou estudar porque eu não tenho tempo. Mas tem tantos cursos à distância, tem tantos vídeos no YouTube, né, que são de 30 minutos, de 1 hora. Então, se eu pegar e fazer todo dia um pouquinho, eu vou sendo todo dia um pouquinho melhor do que eu já era, sabe? Não é desistir diante as circunstâncias, né? Mas é se aprimorar o nosso conhecimento para a gente ser cada dia melhor. É um livro que eu indico? É um livro que eu indico muito. Ele fala também sobre vendas, né, que é prospecção, desenvolvimento de uma relação de afinidade e confiança com o cliente, identificação de necessidade, uma apresentação convincente, capacidade de resposta e objeções. Então, nessa parte 48, nessa página 48, ele fala muito sobre como vendas, né? E são coisas que a gente usa muito no dia a dia, né? Eu fiz um curso de empreendedoras e elas nos ensinam muito isso, né? Sobre prospecção, sobre relacionamento com o cliente, né? Porque a venda, ela não vem só na venda de você lançar um produto e bum, né? Vender. Mas ela tem todos os passo a passo, que você saber prospectar o cliente, você conhecer a sua persona, você desenvolver um relacionamento com ele, né? Porque as pessoas são humanas. Então, elas não são só aquelas pessoas que vão comprar o seu produto, mas qual é a necessidade que você está atendendo que essas pessoas precisam, né? Ele fala também sobre como a gente está se perdendo nas redes sociais. Um lugar que vai muito nosso tempo são nas redes sociais. Aqui na página 73, ele fala assim, ó, apenas cerca de 2% das pessoas podem trabalhar sem supervisão alguma. São as líderes. O tipo de profissional que você está destinado a ser, em seu caso, decida atingir esse objetivo. Para alcançar seu potencial pleno, incorpore a responsabilidade e não espere alguém fazer isso por você. Escolha quais as tarefas você vai encarar e se obrigue a resolvê-la. Aí ele entra de novo para a gente fazer as tarefas mais difíceis logo que acorda, né? E depois a gente faz as mais fáceis. E ele fala também sobre as redes sociais, como eu falei para vocês, que eu mesmo nas redes sociais eu já tenho o WhatsApp, né, que é só para loja, e também tem o WhatsApp que é só profissional.
mas meio que não dá muito certo, sabe? Porque está no mesmo aparelho de celular. Então, querendo ou não, eu consigo ver um ou outro, né? E as dicas que ele dá aqui é exatamente aquilo que eu já tinha visto, né? Que eu tava perdendo muito tempo nas redes sociais, de rodar feed, ou de ficar com conversa do WhatsApp mesmo com as minhas amigas. E eu tirei todas as notificações, né? Do WhatsApp, das outras redes sociais também, nem sei se pode falar aqui, mas já falei o outro mesmo. E eu tirei, né, todas essas notificações. E é que começou a bater o sol aqui na minha cara. E tirei todas essas notificações, né, para mim não ficar vendo o que tá chegando de mensagem. E tirei de tudo quanto é rede, né, para ficar mais fácil. E hoje meio que eu coloco um horário. Então eu falo, esse horário eu vou responder as mensagens do WhatsApp. Porque eu vi que também, gente, é complicado, porque ficava meio uma coisa sem presença, sabe? Às vezes ia responder minhas amigas no WhatsApp, daí tava respondendo cliente, daí tava fazendo conteúdo para colocar nas redes. Então ficava uma coisa assim muito sem presença, sabe? Responder por responder para não deixar a pessoa esperando, mas daí eu vi que isso também não é legal, né? E o nosso cérebro, né, fala na neuroplasticidade que ele demora cerca mais ou menos, não lembro quantos minutos, 15 minutos, para sair de uma tarefa e focar em outra tarefa. Então, por isso que a gente tem que pegar e já, as mais difíceis que a gente tem que fazer, focar até terminar e depois indo fazendo assim até chegar nas mais fáceis. E hoje, com o horário, assim, eu falo, agora tal horário eu vou responder as mensagens no meu WhatsApp pessoal, né? Cliente não tem horário. A hora que o cliente mandar e eu estiver ali com o celular, eu respondo, né? Porque quando você for mais rápido no atendimento, melhor para a empresa. Mas no pessoal, hoje eu respondo só quando eu tenho presença, tá? Então fala, agora eu vou responder as mensagens no WhatsApp. E respondo a minhas amigas, converso com elas ali. Deu aquele prazo que eu estipulei, eu saio e só volto depois. Então é isso, gerenciar o nosso tempo, né, para que o nosso tempo ele seja produtivo. 2% da população consegue trabalhar sozinha, né, ou seja, consegue planejar em casa e ser produtiva, ou no escritório sozinha, ou em algum lugar. Então, é uma porcentagem bem pequena. Então, a gente já vê o quanto que a gente tem essa dificuldade de ter foco, né? O psicólogo Nathaniel Blends define a autoestima como a reputação que adquirimos com nós mesmos. Você constrói ou destrói a reputação que tem consigo mesmo de acordo com o que consegue ou não fazer. Ou seja, ele fala que toda vez que a gente fala que vai fazer alguma coisa e não faz, além de estar procrastinando, nós estamos totalmente mexendo na nossa autoestima, porque o nosso cérebro vai entendendo que a gente não tem capacidade de fazer aquilo, né? Então foi muito interessante esse livro, eu indico para vocês, podem ler, é um livro bem curtinho, de 108 páginas, sabe? E ele tem a letra bem grande, então ele vai, ó, tá cheio de papelzinho colado. Ele vai muito rápido, sabe? Então, é um livro muito bom para a gente aprender a gerenciar o nosso tempo, para a gente fazer uma listagem do que realmente é importante para nós, do que realmente dá para esperar para depois, né? Então, meninas, é isso. Uma pequena resenha para vocês. Deixem aí no comentário se vocês já leram, o que vocês acharam desse livro, tá bom? Se tiverem dicas de mais livros que falam sobre gerenciar tempo, empreendedorismo, coloquem aí que a gente vai, né? Eu vou lendo também aos poucos, as outras meninas também que são leitoras já vão conhecendo e lendo também, tá bom? É isso. Beijo, até o próximo livro.